Criado em 1908, o Futebol Clube de Gaia é a associação desportiva mais antiga e uma das mais emblemáticas do concelho de Vila Nova de Gaia. Por volta dos anos 20, o Futebol Clube de Gaia transferiu as suas instalações para um espaço existente na Rua João de Deus, onde foi construído o seu parque de jogos, denominado Parque de Jogos João de Deus. Até meados da década de 50, praticou naquelas instalações, para além do futebol, o handball, o basquetebol, o voleibol, o atletismo, o hóquei em campo e ténis. Desportivamente, durante os seus 112 anos, o Futebol Clube de Gaia conquistou para o concelho variedíssimos títulos, nacionais e regionais, nas mais diversas modalidades e escalões. Atualmente, por incapacidade do espaço e dificuldades financeiras, o Futebol Clube de Gaia apenas desenvolve atividade nas modalidades de handball, basquetebol, ginástica artística e futebol. Pronto, portanto, nos anos 20, o Futebol Clube de Gaia alugou um terreno aqui na zona de João de Deus, onde continua com a sua atividade, com o futebol, o hóquei em campo, avançou também com o handball de 11, o próprio atletismo. Nos anos 30, o Futebol Clube de Gaia foi um baluarte também no atletismo nacional, com vários títulos conquistados por atletas de renome. Continuou também com o basquete, até que na década de 50, uma questão que teve a ver com a possibilidade ou não do Futebol Clube de Gaia poder adquirir o terreno, uma vez que havia um projeto imobiliário e que o próprio senhorio estaria interessado em avançar com essa situação, o Futebol Clube de Gaia não teve capacidade e teve que abandonar as instalações por volta do ano 55 do século passado, e a partir daí sofreu um revés momentâneo, em que só após a construção do bairro, que tem agora o nome do bairro do Gaia, é que conseguiu ficar com cerca de 3.000 metros quadrados, a área onde atualmente está o pavilhão, e a partir de finais de 50 retomou a atividade com o handball, com o basquete, ainda em terra batida, o voleibol também naquela época. Nos anos 60, o clube e os dirigentes de então conseguiram fechar o pavilhão, conseguiram criar este espaço e a partir daí a atividade então redobrou com a própria ginástica, para além de continuarmos a manutenção do handball e do basquete. Nos anos 90 também tivemos a atividade de futsal, em que o Futebol Clube de Gaia se sagrou campeão nacional de júniores no ano 2000 e subiu à primeira divisão de futsal na altura, mas só que por questões financeiras era incomportável para o clube naquela época manter muitas atividades em atividade, muitas modalidades em atividade, e teve que terminar com uma delas, não é? Por isso, naquele momento foi extinto o futsal, futebol de pavilhão. E até hoje foi uma modalidade que foi extinta. Continuamos sempre com as atividades do pavilhão, elas continuaram o handball, o basquete, a ginástica, e há cerca de 11 anos retomamos, ao fim de 60 anos de inatividade, retomamos com o futebol. O futebol neste momento é mais uma atividade no clube, tem tido um desenvolvimento também bastante considerável. Começamos a jogar no início no Colégio de Gaia, no polo esportivo do colégio. Passamos depois para as instalações do Estádio Municipal, onde neste momento estamos a praticar a atividade, para além de também termos que recorrer a outros espaços, porque a modalidade cresceu, as horas que temos no Estádio Municipal não são suficientes para o desenvolvimento de toda a atividade. Pronto, e no fundo a atividade do Futebol Clube do Porto, do Futebol Clube de Gaia, nestes 112 anos que completam este ano, foi pautada por estas atividades. Em tempos também teve o ténis, praticou ping-pong, por isso foi um clube bastante eclético. Neste momento temos 4 modalidades, com propostas de muitas outras, que não conseguimos levar avante porque as condições de espaço não o permitem. Agora, que o clube tinha capacidade de crescer em termos de modalidades, do seu ecletismo ainda ser mais elevado, isso sem dúvida. Propostas e vontades existem. As condições é que não são favoráveis para que possamos manter. Nestas 4 modalidades já são vários feitos históricos.
No handball, esta foi a primeira época na primeira divisão e, apesar da época ter terminado mais cedo, ficaram em sétimo lugar na classificação. Já no basquetebol, a equipa de Gabriel Valente fez um campeonato sem qualquer derrota. O ano do basquetebol, neste momento, em toda a parte competitiva, não sofreu qualquer derrota. Estávamos a trabalhar para subirmos ao escalão superior e ainda estamos com ideias de que efetivamente isso vai acontecer. O basquete, enquanto o handball e as outras modalidades terminaram a época desportiva e já está tudo definido, o basquetebol vai recomeçar a próxima época ainda com atividade que vai clarificar quem sobe e quem se mantém neste escalão, não é? Por isso nós estamos convencidos de que pelas condições que temos e pela constituição da própria equipa que vamos conseguir ascender à divisão superior. Relativamente ao handball, é conhecido todo o trajeto que a equipa fez este ano. Só não ficamos nos 6 primeiros porque, enfim, situações do próprio jogo e de um ou outro resultado que não foi tão favorável, mas tivemos uma época excelente. Posso dizer que nestes últimos 3 anos, o Futebol Clube de Gaia, a nível de handball, participou na Final Four da Taça de Portugal. No ano seguinte foi campeão nacional da 2ª Divisão, ascendeu à primeira e logo na primeira divisão ficamos em sétimo lugar, como podíamos ter ficado em 6º. Por isso foi uma época muito positiva, muito positiva. Com quase 800 atletas, o Futebol Clube de Gaia vê-se obrigado a uma grande ginástica para que os seus praticantes das várias modalidades tenham melhor desempenho, sobretudo a nível de treino. O Futebol Clube de Gaia possui este pavilhão, este espaço. É um espaço onde é o espaço principal do clube, onde se desenvolve toda a atividade. É certo que é pequeno e é exíguo para toda a atividade que nós temos. E daí que temos recorrido e com a colaboração da própria autarquia, o município, nós utilizamos o Pavilhão das Pedras. Temos horas no Pavilhão das Pedras, um horário bom, um horário nobre, em que utilizamos diariamente para a formação também, porque as nossas equipas séniores, para terem a atividade que têm e para atingirem o gabarito que têm também, precisam trabalhar. Por isso, nós não temos espaço para pôr 800 miúdos a trabalhar em simultâneo. Aqui é impensável. Neste pavilhão é impensável. Tanto mais que nós costumamos ver os clubes grandes, ditos grandes, que às vezes nem são tanto, por diversas razões, utilizarem vários pavilhões. É uma modalidade no pavilhão A, outra modalidade no pavilhão B, e é assim que esses clubes funcionam. Nós conseguimos manter aqui o basquete e o handball neste pavilhão. Agora, é impensável, é pormos todos os escalões de formação, todos os escalões juvenis e os escalões séniores a treinarem aqui em simultâneo. É impensável, não é? Daí que, com a colaboração do município, nós utilizamos o Pavilhão das Pedras, utilizamos também horas no pavilhão municipal e por sua vez, também recorremos a pavilhões de escolas com os custos daí inerentes, não é? Por isso, quando fugimos um pouco à nossa casa ou pavilhões municipais, nós temos que pagar todas as utilizações que são feitas. Relativamente ao futebol, é o estádio municipal. Não temos capacidade, não temos outra solução. Há 60 anos atrás o Futebol Clube de Gaia tinha um campo, hoje não tem. Retomamos o futebol e eu não estou arrependido. Em boa hora, retomamos a modalidade. A modalidade está desenvolvida, a modalidade está a fazer um trabalho bastante positivo, com um núcleo de juventude interessada e dedicada, e estamos convencidos de que vai haver continuidade. Mas para haver continuidade só é possível, aí está, com a colaboração do município. O Futebol Clube de Gaia não tem campo de futebol, não tem estádio. Enquanto for possível utilizar o estádio municipal com o máximo de horas possível, que vai haver necessidade de ir aumentando, conseguimos levar avante a modalidade, porque não nos podemos esquecer que o Futebol Clube de Gaia existe por causa do futebol, nasceu com o futebol. A partir daí desenvolveram-se outras áreas, outras modalidades, mas eu gostava de ver uma continuidade do futebol do clube.
Daí que a própria ginástica tem um ginásio nas nossas instalações, um ginásio onde está destinado à parte competitiva. Funcionamos também e utilizamos o ginásio do Pavilhão das Pedras, também com a colaboração do município, onde é feita toda a formação e toda a escola gímnica é concentrada no pavilhão, no ginásio do Pavilhão das Pedras. Por isso, a nossa atividade está concentrada nestes espaços e, inclusivamente, até os polos desportivos mais pequenos. O meu caso da Junta de Freguesia de Mafamudo, que também nos cede, é o polo desportivo da Quinta das Rosas. Utilizamos a escola de J. Nicolau Almeida também, o polo desportivo. Enfim, nós temos que estar cingidos a muitos espaços. Para Aurélio Moraes, ser presidente do Futebol Clube de Gaia é mais do que meros interesses. Ser presidente de um dos clubes mais emblemáticos de Vila Nova de Gaia é, sobretudo, a vertente emocional. Olha, significa muito, até por uma parte não só interessada, mas um aspecto também emocional. Eu estou no Futebol Clube de Gaia desde 85, entrei para uma modalidade que me foi muito querida, que foi a ginástica, onde as minhas filhas praticavam, e nos anos 90 o Futebol Clube de Gaia tornou-se um baluarte das competições de ginástica. Nós conseguimos uma quantidade de títulos nacionais e individuais. Tivemos aqui um leque também de meia dúzia de atletas que conseguiram levar o nome do Futebol Clube de Gaia, não só no âmbito nacional, como também internacional. Por isso, a partir desse momento, foi criando o tal estado emocional e o tal gosto. Eu nunca gostei de abandonar um projeto para o qual me dediquei. E estou neste momento, ao fim de 35 anos, ainda no Futebol Clube de Gaia, porque efetivamente eu mantenho essa minha posição. Não abandono, muito mais quando as coisas não estão totalmente ainda a funcionar a 100%. Durante o meu mandato, nestes últimos 25 anos, muita coisa aconteceram coisas boas, aconteceram coisas menos boas e neste momento eu gostava de sair do Futebol Clube de Gaia e deixar o pavilhão e deixar o clube em condições de poder viver ainda muito tempo sem problemas. O Futebol Clube de Gaia é conhecido que da última tentativa, da última passagem pelas ligas profissionais, de handebol e de basquete, em que também elevou o clube a um patamar muito positivo, mas deixou algumas cicatrizes. Essa atividade, nesses momentos, deixou algumas cicatrizes que ainda não estão totalmente saradas, vamos lá, e daí que me levam ainda a aguentar o barco, como se costuma dizer, sempre na expectativa de que possamos todos aliviar essa carga que o clube tem. Com a conjuntura atual, todos os clubes de Portugal, nomeadamente o Futebol Clube de Gaia, sofreu em diversas vertentes. Mudou no Futebol Clube de Gaia, como mudou em todas as outras coletividades ou clubes. A partir do dia 13 de março, em que nós suspendemos toda a atividade, suspendemos a atividade antes até de haver orientações da própria Direção-Geral de Saúde, e a partir desse momento nós temos conseguido manter uma ligação com os próprios atletas, de uma forma indireta. Há um trabalho que é feito de casa, através das redes sociais, dos nossos treinadores, para manter toda esta juventude em atividade, aqueles que, entretanto, o puderem fazer. Porque se me pergunta quando reabrir, quais vão ser as consequências, não sabemos. Estamos a sofrer e que o movimento associativo com esta questão da pandemia está a sofrer muito, está. O Futebol Clube de Gaia também sofre. Estamos a falar que do dia 13 para cá, tudo parou. As atividades económicas pararam. O Futebol Clube de Gaia vive também das atividades económicas. Não consegue angariar meios diretamente que sejam suficientes para todas as despesas desportivas, com o próprio pavilhão,
com as despesas correntes. E daí nós estamos na expectativa, como toda a gente, de ver o que é que vai acontecer quando houver a abertura. Vamos ter toda a juventude? Esperemos que sim, estamos a trabalhar para que isso aconteça, mas é uma incógnita também. Por isso, esta situação que infelizmente mexeu com todo o mundo e que porventura durante muitos anos vamos sofrer toda esta situação. No Futebol Clube de Gaia mexeu muito, em termos de, no futuro, não sabermos qual vai ser o ponto da situação. Quer em termos de atletas, nós estamos a falar que fechamos as portas com 800, não sabemos se na reabertura vamos ter os mesmos 800. Porque há sempre um receio. Os papás há sempre receio de, porventura, conseguirem manter novamente a ligação com os colegas e com esse trabalho. Economicamente, financeiramente, é o caos. Não há receitas, as despesas mantêm-se. O próprio trabalho que é feito com os treinadores, porventura há ajuda de alguns pais. Eu não posso negar que há muitos encarregados de educação que continuam a ajudar o trabalho que é feito também pelos treinadores fora de casa. Agora, tudo o resto, as despesas da própria atividade esportiva que não estavam valorizadas. A época terminou, mas financeiramente ainda há muita coisa a pagar. Há muitas questões ainda a resolver. Das próprias despesas deste pavilhão, que no fundo está fechado, mas tem que se manter limpo. Tem pessoal a trabalhar. Estamos dia a dia a tentar manter as paredes lavadas e a tentar melhorá-las. Por isso, é uma incógnita para nós o que é que o futuro nos vai reservar. A autarquia tem ajudado, as autarquias têm ajudado, todas as obras que têm sido feitas neste pavilhão têm tido ajuda direta do município. E também posso dizer que toda essa ajuda direta que foi destinada às obras foi gasto efetivamente nas obras. Por isso, todo o dinheiro que entrou neste clube, com a colaboração do município, com a colaboração da Câmara, da Junta e do próprio PDJ, que nos ajudou também na substituição de todas as luminárias do pavilhão, todo esse sistema de luzes LED, com também painéis solares que temos a funcionar também para produzir energia. Tudo isso é fruto da colaboração dessas entidades, Câmara, Junta e PDJ. Mas garanto que esse dinheiro que veio destinado para essa finalidade foi efetivamente gasto aí. Há outras formas do município ajudar, ajuda na formação, e nós neste momento estamos todos ansiosos para saber o que é que o município vai fazer e até quando é que nos pode ajudar nesta fase, porque vamos aguentando com imensas dificuldades, muitas vezes nem se sabe como, mas as contas vão ter que ser pagas. Daí contamos com a ajuda do município uma vez mais, e se outra coisa não seria de esperar, não é? No final da entrevista, Aurélio Moraes dirigiu uma palavra aos dirigentes desportivos do Futebol Clube de Gaia, à Sociedade Civil de Vila Nova de Gaia, ao município de Gaia e a todas as outras entidades oficiais. Para terminar, e dirigindo-me aos agentes desportivos do Futebol Clube de Gaia, fundamentalmente aos seus atletas, que são eles as figuras fundamentais do clube. Espero que o Covid-19 lhes passe ao lado, que continuem a mostrar vontade de regressar ao Futebol Clube de Gaia, de recuperar a vossa atividade, de continuarem também com a vossa vida académica sempre na moto de cima, porque nós temos que conciliar desporto com a atividade académica. Isto é um conjunto de duas situações que tem que trabalhar sempre em ligação. Quero fazer um apelo também à Sociedade Civil Vila Nova de Gaia. O desporto precisa da sociedade civil, das atividades económicas. É impensável, quer o Futebol Clube de Gaia, quer qualquer uma das outras coletividades ou clubes, funcionarem e trabalharem sem a vossa ajuda. Ao município de Vila Nova de Gaia, à Junta de Freguesia de Mafambude e todas as outras entidades oficiais que nos têm ajudado
peço e faço daqui um apelo que continuem a olhar pelos clubes, que nesta fase da pandemia, que nesta fase de Covid-19, em que os clubes fecharam as portas, mas têm as suas contas para pagar, têm as suas despesas correntes, não têm receitas. Faço o apelo a todas as entidades para que possam continuar a ajudar o desporto e fundamentalmente o Futebol Clube de Gaia. Daí, viva o Futebol Clube de Gaia e viva o desporto gaiense e o desporto nacional.